Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque, este bate-papo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região que você só acompanha aqui na TV JP. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de toda sexta-feira, trazendo um convidado falando sobre os mais diversos esportes. E no programa de hoje a gente conversa com a Noemi Santos, ela que é fisiculturista aqui na cidade de Pomerode, tem uma história muito bonita dentro do esporte, uma história de vida. Ela vai dividir um pouco aí também essa questão da vida dela profissional, principalmente, né? Ela que participou aí de um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo, o Arnold, e conseguiu trazer um troféu para a nossa cidade, claro, com muito sacrifício, com muito trabalho, luta e determinação. Noemi, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Eu que agradeço, né, Bob, o apoio que o jornal tem dado, né, na minha trajetória, né, e agradeço também o convite para participar aqui. Como eu te falei, né, a gente tem que evidenciar as pessoas que fazem algo pelo esporte, então, e a Noemi tem esse perfil, por isso que é uma honra também para mim poder estar te entrevistando. E eu vou começar a entrevista como eu sempre começo. Como é que o esporte fez parte da tua vida já desde a infância, da adolescência? Então, assim, eu sempre via, né, o meu pai, ele sempre teve uma estação de musculação ali na sala, né, então eu sempre acompanhava o meu pai, ele fazia musculação, mas eu iniciei nas lutas, né, Então eu tinha uns 15 anos, eu fazia na época kickbox e vale tudo que tinha, né, essa modalidade na época, mas eu fui para musculação um pouquinho mais tarde, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Então já começou mais ou menos nesse meio, né? Isso, é. E como é que o fisiculturismo, né, claro, você fazendo a musculação de uma maneira mais normal, digamos assim, como é que o fisiculturismo entrou na tua vida, como é que começou essa paixão? Então, eu não sei dizer ao certo, né? Eu não conhecia nenhum atleta e eu também não tinha visto nenhum campeonato, né? Mas eu cheguei um certo dia pro dono da academia que eu treinava e falei, olha, eu quero competir, né? Eu não me lembro como eu vi. E aí ele me deu uns toques, né? E logo assim, naquela época, eu comecei a seguir atletas, né? E tem uma atleta de Florianópolis, né? A Ana. E ela tinha um marido que era preparador, né? Então, eu conversei com ela logo me respondeu, e eu iniciei aí uma preparação com ele daí, né? Então, a partir daí, você teve o maior contato, e você sempre teve essa veia competitiva, ou não vem? Eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa assim muito determinada em tudo que eu fiz, né? Então, meio que eu sempre tive esse lado de querer, né, buscar coisas e objetivos, né? Então, eu me encontrei nessa parte do esporte, né? Isso foi em 2014, esse teu primeiro contato, né? 2014. E logo em 2015 você participou da primeira competição. Conta como é que foi participar dessa competição numa categoria diferente daquela que você atualmente atua. Então, eu competi na categoria biquíni, né? Eu nunca tinha feito uma dieta, né? E eu digo assim, hoje eu penso, a gente chega até a rir, porque eu comia bolo seco e um copo de leite para ir treinar. E quem treina sabe que é totalmente errado. Hoje, né? É né? impensável fazer isso. Impensável, né? Então, eu nunca tinha feito uma dieta e eu de repente estava numa dieta regrada, numa rotina regrada, né? E aí eu competi na categoria biquíni, que era uma categoria assim que estava mais próxima, né, do que eu podia naquele momento, né? A categoria biquíni é uma categoria que não tem um volume muito grande da musculatura, né? Mas é uma categoria assim onde você é mais seco, né? É uma modelo, né? Uma modelinho fitness assim, né? Até porque você não vinha também há pouco tempo, né? Você estava treinando, né? Era o que, digamos, o teu corpo tinha a oferecer na época, né? Isso, E como é que foi o resultado dessa primeira competição? Então, eu fiquei top 6 na categoria, né? Fiquei muito feliz, né, com o resultado. Eu lembro assim que a primeira vez que eu fui assistir, que eu decidi competir em 2014, né? E aí eu fui assistir o primeiro campeonato de fisiculturismo, foi o Sul Brasileiro,
né, que foi em dezembro. E aí, quando eu vi o troféu, né, que é uma boneca vindo de uma pedra bruta, eu pensei, eu vou fazer de tudo para ter aquele troféu, né, para conseguir conquistar. Nem que seja terceiro lugar, mas que eu leve para casa, né? E não aconteceu, né? Eu lembro assim que no Sul Brasileiro eu olhei aquele palco também e eu jurei que um dia eu ia pisar naquele palco, que foi o que aconteceu ano passado, né, quando eu competi. E aí eu conquistei o 6º lugar, não levei o troféu, levei uma medalha, né? E eu costumo dizer que nada vem de graça, você tem que se dedicar e o sonho você tem que persistir pelo sonho, né? E aí depois eu fui conquistando, né? Deu para ver que realmente isso não foi um empecilho, digamos, essa medalha, né, no resultado que você não esperava, tanto que você conquistou aí com muita determinação, muita luta, voos maiores, né? Isso realmente não te desanimou esse resultado lá nessa primeira competição, né? Não, só me encorajou e me motivou, né? Não foi dessa vez. Eu costumo dizer assim, né, que tem pessoas que conseguem feitos logo de primeira, tem outras que precisam se dedicar e batalhar mais para conseguir, né? Então eu sou daquelas pessoas que tem que batalhar mais para conseguir, né? Então só me deu mais motivação para continuar buscando, né? A gente vê também nas fotos que você posta nas suas redes sociais, inclusive você está acompanhando também algumas fotos aqui na nossa entrevista, dá para ver nitidamente a evolução do teu corpo, desde quando você começou para agora, né? Como é que funciona isso? Como é que você trabalha para chegar nesse corpo perfeito? Então, assim, luta diária, né? Dedicação diária. Então, eu digo que fisiculturista ou atleta, ele não é um atleta de um campeonato, né? Você tem que levar isso pelo teu dia a dia. São 7 dias na semana, mês e ano, né? Então, cada treino, cada refeição, cada aeróbico que eu faço é visando essa evolução para que no próximo campeonato eu esteja melhor, né? Tem que vivenciar praticamente 24 horas por dia, Sim. né? Isso também traz para você um bem-estar, né? Porque realmente o teu nível de percentual de gordura é muito baixo. Quais são também os benefícios que o fisiculturismo traz para a pessoa, tanto fisicamente quanto psicologicamente? Então, eu me lembro que eu fiz uma avaliação física antes de competir, né? De pretender competir. Eu tinha 22% de gordura. Então, eu era uma falsa magra. Né? Eu tinha uma alimentação totalmente errada, né? Um percentual de gordura alto. Hoje eu mantenho em 12%, 13%, né? 14%, o máximo assim que eu chego. Então, assim, tem melhoras no rendimento do dia, né? Eu levanto muito cedo para fazer. Então, assim, o dia rende muito, né? Porque de manhã tem o aeróbico. E esse aeróbico que eu faço de 1 hora, né, de caminhada por dia, é um momento também que eu espaireço, que eu penso como vai ser meu dia, como vai ser a minha rotina. É uma reflexão também, Isso, né? Então, tem toda essa questão, né? Você se alimenta corretamente, verduras, né? Eu como muito, tomo muita água, chás, né? Então, acaba que ajudando também na minha vida, né? A gente sabe que o atleta, principalmente o fisiculturista, como você falou, tem que ter uma rotina muito regrada, né? Ele tem que estar vivenciando, como você falou, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que é a tua rotina pós-competição, perto da competição? Como é que ela é feita, tanto na parte de treinamento quanto na parte de alimentação, Noemi? Então, assim, quando é mais longe do campeonato, né, eu costumo ingerir mais carboidrato, né, com proteína, tudo, visando a hipertrofia, né? E aí vai chegando mais perto do campeonato, o carboidrato vai diminuindo, né? A alegria vai diminuindo, carboidrato a gente diz que é vida, né? Vai diminuindo e vai aumentando o consumo de proteína para a composição corporal, né, o percentual, e também diminuindo, né? E questão do treino também. Então, cada vez que vai diminuindo o carboidrato, eu vou ficando um pouco mais fraca com questão a volume de peso no treino, né? Então, vou diminuindo peso e aumentando ali o número de repetições. Né? Existe um treinamento específico para, digamos, secar
há poucos dias do campeonato, Noemi? Então, assim, os aeróbicos em jejum, eles vão ajudando conforme vai diminuindo o carboidrato, né? E aumentando proteína, vai ali diminuindo a composição, né? Corporal. Aí, perto do campeonato, aí a gente tira a água, aumenta o consumo de sódio, né? Que é a desidratação, que a gente fala, para a pele ficar mais aderente à musculatura, para evidenciar mais, assim, né? Tem toda essa questão também. Mas isso gera algum, digamos, sacrifício antes da competição? Tem que ficar sem tomar água, esse tipo de coisa? Então, cada competição, cada campeonato é um pouco diferente a finalização da preparação, né? Depende muito como eu chego, né? Teve campeonatos que eu fiquei um dia sem tomar água, né? Zerava, vamos supor, água. Eu tomava 8 litros de água durante a semana, né? E aí, na sexta-feira, meio-dia, zerava, eu só tomava depois do campeonato, né? Esse campeonato, meu preparador já fez diferente, né? Eu estava muito mais bem condicionada, né? Então, eu não zerei água. Eu tomei 1 litro de água até... eu competi domingo, né? Então, domingo até 1h eu estava tomando água, né? Até porque tem aquela questão que os especialistas falam, a gente até comentava antes da entrevista, da memória do músculo, né? Ou seja, cada vez fica mais, entre aspas, fácil a tua preparação, né? Sim. Então, assim, ó, se eu mantenho a minha rotina de treino, tudo, né? E não aumento tanto o percentual, ou não fico sem treinar, cada vez, né? A competição vai ficar mais fácil. Então, eu não preciso sofrer tanto para perder, né? E essa questão da musculatura, realmente, vamos supor assim, hoje eu ganhei uma certa maturidade muscular, como a gente fala, né? Então, se eu ficar, vamos supor, 2 semanas sem treinar, o meu volume diminui, né? Mas a partir do momento que eu volto a treinar, em 3, 4 dias ele já... Porque o músculo ele já está condicionado, né? Sim, então fica mais fácil, né? E depois da competição, não dá para dar uma escapadinha ali, comer um pedaço de bolo? Dá para, digamos, comemorar o resultado? Então, nos outros campeonatos que eu participei, tinha aquela coisa, aquela vissura de querer comer depois, né? Então, assim, esse campeonato foi um pouquinho mais... Como eu estava, assim, com o meu psicológico muito melhor, a cada competição vai melhorando, né? Eu saí, que eu tinha vontade de comer, porque, assim, eu passei uma semana comendo só carne vermelha, né? E eu tinha vontade de comer frango, né? Então eu fiz uma marmita com frango, uva passa e arroz. Foi o que eu comi, né, depois do campeonato. Mas dá sim. Ali quando eu desci do palco, né? Aí assim, naquela semana depois, aí eu fui para a pizzaria com os meus alunos. Aí sim, aí né? dá. Comi um chocolate, comi sim. Eu comi um Big Mac, né? Também. Então, quer dizer, então nesse momento pós-competição você pode, então, digamos, se dar o luxo de, claro, mantendo também uma regra, né? Para também não descambar, mas a relaxada também é importante, né? É importante para você conseguir dar uma respirada e descansar um pouco, né? De todo aquela rotina, né, dos últimos dias, principalmente né? a tensão, né? Só que assim, tem aquela questão também, né, que se eu como demais, eu também chego a passar mal, porque o estômago está tão acostumado a comer tão pouco, que você coloca, sabe? Então, assim, aí eu aprendi também que eu também não podia exagerar tanto, assim, né? Você falou antes do psicológico, né? Eu acho que isso é a parte importante. Claro, o corpo precisa também ter essa questão dos treinamentos, mas eu acho que o que conta muito, e você me falava, é o psicológico. Como é que você consegue lidar com isso? E como é que você conseguiu evoluir desde a tua primeira competição até agora? Então, assim, é uma escadinha, né? Essa é uma evolução. Cada campeonato, a gente vai... No começo foi bem difícil, né? Como eu disse, quando eu participei da biquíni, eu nunca tinha feito uma dieta. E, de repente, eu estava comendo só frango, salada e carboidrato mínimo. Eu comia pão de manhã, não como pão, né? Então, eu comia N coisas que, de repente, eu cortei, né? E aí o psicológico sente, né? Então foi bem difícil os primeiros 2 anos, assim. O terceiro ano, né, que foi ano passado ali, foi um pouco mais fácil, né? Mas eu lembro assim que na faculdade eu olhava e pensava assim, nossa, o Bob toma café da manhã, eu não como pão, nossa, ele vai comer, porque você tem um horário para você comer. Claro. Então não é assim, eu vou comer agora. Não. Você tem que esperar a hora certa e as refeições eu faço 7 refeições no dia, né? Então, assim, meio que eu ficava ansiosa para a próxima refeição. E aí eu via o pessoal comendo e ficava com vontade de comer, ficava, né, querendo aquilo. Hoje eu olho e penso, não, né? Eu tenho até uma
uma aluna minha que foi comigo, né, nessa competição, e ela estava comendo iogurte com granola. Para as pessoas que fazem uma rotina, uma alimentação mais liberada, iogurte com granola é super saudável, né? Né, de certa forma, né? Mas isso não tem na minha dieta, né? E aí ela perguntou assim, ela falou assim, Noemi, tem problema de eu comer aqui no quarto? Eu falei, não, pode comer. Hoje não interfere tanto. Não te abala mais essa questão. Não, mas me abalou muito, assim. E é aquela questão, né? Essa evolução mental que você leva para tudo na sua vida, né? Você se torna mais forte, né? De qualquer maneira, a questão do psicológico é importante, mas quais são os alimentos que não entram na tua dieta? Olha, eu vou te dizer o que entra na minha dieta, que é mais que fácil. Eu acho que é mais fácil, né? O que entra na minha dieta é ovo, frango, carne vermelha, né? E eu como de carboidrato batata doce e batata normal. O resto... E aí tem suplementação, whey e tal, né? Mas o resto não entra mais nada. Então, assim... Salada, não? Aí a salada, as saladas né? pode, né? A salada verde, eu costumo comer mais verde, que é antioxidante, né? E o que entra ainda ali... É a questão de chás, né? E água com gás eu posso tomar. Mas, assim, outros carboidratos. E de fruta eu como melancia, né? E aí depende... Tem um dia na semana que eu como, que é um dia ali que tem um carbo mais alto, que eu como a banana, né? Mas do resto, assim, claro que cada dieta é diferente para cada pessoa e para cada objetivo, né? Mas isso é hoje o que eu consumo. O resto, não. E essa tua dieta é acompanhada por nutricionistas profissionais, né? Sim, eu tenho, na verdade, assim, o meu preparador, né? Geralmente quem compete, né? Tem um preparador que ele é especializado na categoria e na alimentação e no treino, né? Então, o William, que é de Jaraguá do Sul, ele me treina já faz 3 anos, né? Eu devo toda a minha evolução a ele. Foi uma pessoa que acreditou em mim e disse assim, e segurou minha mão, né, em N vezes, né, que eu pensei em desistir, porque isso acaba acontecendo quando o seu psicológico está mais fraco. Então, ele passa toda a minha rotina, né, desde a água que eu tenho que tomar, o treino que eu tenho que fazer. Tudo é muito regrado, né? Tudo muito regradinho, certinho, né, e eu costumo, às vezes ele me dá uns puxão de orelha, né, e eu lembro, assim, uma fase da preparação, porque, como eu disse, cada vez vai ficando mais perto do campeonato, né? Vai diminuindo o carboidrato, né? E eu lembro que nessa preparação, nessa dieta que ele me passou, eu tinha uma paçoca 0 de manhã. E eu tomava um café, e isso me tirava aquela vontade que eu tinha do doce, né? E aí eu falei, William, tem como você diminuir outros carboidratos e deixar a paçoca? Né? Ele falou, Noemi, você quer ganhar comendo paçoca? Então, ele é muito assim, né? Então, tudo não tem nada mais do que ele peça para eu fazer, e ele não libera nada mais do que o que ele passou, né? Ele não tem, assim, 8 ou 80. Eu falei que é isso, né? Mas depois do campeonato, pode comer tua paçoca, né? Sim, eu comi quase... Uma caixa. Não, eu tenho o meu treinador, né? O Alexandre Dematê, que é de rodeio. Ele me ajudou nessa preparação do Arnold, né? Veio a somar nessa última preparação. E eu lembro que eu sempre falava para ele, né? Ale, eu tô com vontade de comer pasta de amendoim. Eu sou louca por pasta de amendoim, né? Então, aí ele... Calma, me aguenta. Depois do campeonato eu vou levar... Aí ele me levou um pote de pasta de amendoim de 2 quilos. Nossa! E assim, eu comia aquela pasta em questão de horas, assim, né? Foi o meu... vontade, mas é bem como matada. se fosse uma comemoração, Sim, digamos, né? Digamos, o sentimento do dever cumprido. É bem e era a isso. tua recompensa, digamos, a gente pode encarar assim, isso, né? sabe? Você poder comer sem culpa é a melhor sensação do mundo. Porque a pior coisa que tem é você se sentir derrotado, né? E você se sentir derrotado não por outros, mas por você mesmo, né? Quando você fura uma dieta, você come... E daqui a pouco vem aquele arrependimento de, poxa, cara, eu falhei, né? Então, assim, não importa se é uma colherada ou se é um prato inteiro. Você falhou,
né? Então a questão psicológica pesa. Né? Você falando muito aí de sacrifício, só que depois dos sacrifícios, da determinação, vem a recompensa. Sim. Pouco mais de um mês você participou da sua mais importante competição, já citou aqui o Arnold, né? Como é que foi para você pisar naquele palco? Eu sei que teve alguns perrengues, né, antes de você participar dessa competição. Quem acompanha a Noemi nas redes sociais sabe do que eu estou falando, mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir essa tua história, eu acho que é a oportunidade também para mostrar para essas pessoas que a determinação e que esses percalços não podem tirar o nosso sonho, né? Não, assim, primeiro que eu já estava com a dieta ali bem apertada, né? Bem cansada, porque os últimos dias o treino ali ele é um pouquinho mais puxado. Então, eu estava fazendo 10 exercícios, 7 séries de cada exercício, 12 vezes, né? Mas extremamente já fraca, assim, né, cansada, né? E aí... posso até abrir um parênteses aqui. É até um antagonismo, né? Você forte, mas se sentindo fraca, né? Então, é engraçado, porque daí o pessoal olha, assim, na academia, né? E vê a musculatura, e de repente eu tô levantando ali 10 quilos, 15 quilos, morrendo, né? Então, o pessoal pensa, nossa, né? Mas ela tão forte está levantando isso? Mas não é, que a alimentação, ela que manda, ela que te dá força ou não, né? Então, aí, o que aconteceu, né? Eu fui dias antes para o campeonato, que tinha pesagem, né? E eu cheguei no aeroporto, era umas 6h30, né? Era para sair o avião logo umas 7 horas, 7 e pouquinho, né? E saiu, era 8h30, né? Já atrasou ali. Então, eu já estava cansada, né? Tudo, tive que aguentar. Aí... 8h30, não, nem foi 8h30, ele saiu 10h30, na verdade, né? E aí eu cheguei em São Paulo 11h30, eu não consegui ir pro hotel, né? Ainda bem que eu não fui pro hotel, né? Porque era mais um estresse, né? Se soubesse o que vinha pela frente ainda, né? Eu fui direto para a pesagem. E como era um campeonato internacional, tinha muito atleta, né? Então, de vários países, né? E aí eu demorei, ali eu cheguei meio-dia e pouquinho, eu fiquei até 4h30 da tarde. Né, na pesagem. Ali já tinha acabado minhas marmitas, né, que eu tinha levado, né, nos potes. Aí, beleza. Daí, nisso, eu já tinha conversado com o menino do hotel, que, né, ficou como meu contato, né. E aí ele me falou, não, Noemi, 10 minutos, né. Demorou 1 hora, né. Cheguei no hotel, cansada, com fome, né, já não tinha água, porque no campeonato tudo era um absurdo, né, de preço, assim. Aí cheguei no hotel, eu digo que eu pisei no hotel e quase caí da sacada, né? Porque, assim, as fotos do hotel, do site, completamente, parece que eles ampliaram aquilo, né? Era um cubículo. Cubículo, né? Aí ele tinha me prometido que eu ia conseguir cozinhar, né? Eu falei, olha, eu tenho uma dieta que eu preciso, não é nem eu quero, eu preciso, né? E aí ele me falou assim, não, mas... daí eu olhei e vi que tinha um micro-ondas e 2 pratos. Realmente era o que tinha. E um monte de doce, né? Eu pensei, meu Deus, eu olhei aquilo, eu já estava com fome, né? Aquela hora, assim, eu me senti meio que derrotada, né? Eu pensei em desistir aquela hora, mas eu pensei, não, Noemi, você não vai desistir agora. E aí eu liguei para ele, eu falei assim, eu até lembro que eu falei assim, poxa, quando a gente vai para a cozinha, a gente quer o quê? O que eu disse para você que eu precisava de uma cozinha? A gente quer cozinhar, né? E não tinha condições. Aí eu cancelei a reserva e ali estava a Noemi, né? E uma aluna minha, Eloá, isso era 9 horas da noite em São Paulo, né? Sem ter para onde ir. Foi aí que ela conseguiu um outro hotel e meio que tudo foi se encaixando. Mas foi um estresse bem grande. E isso era um dia antes da competição? Então, essa era uma quinta-feira, né? Quinta-feira. Eu competi no domingo, né? Então, tinha dias ainda de dieta e tudo, né? E eu estava já meio que esgotada ali. Graças a Deus que a gente encontrou um hotel, né? Em São Paulo, o menino foi muito receptivo e falou assim, Noemi, você pode usar a cozinha do hotel, né? E aí eu passei no mercado. Tudo era muito difícil, porque São Paulo, tudo é carro, né? Então, a gente teve que chamar Uber, tudo. Aí, a gente passou no mercado, ainda que ele esperou. Aí, eu levei para o hotel, eu deixei a mala no quarto e fui cozinhar. E eu só queria comer, sabe? Eu só queria comer minha carne e minha salada, né? E sentar depois e conseguir comer.
e respirar, e dali começou a tudo fluir, assim, sabe? E essa dificuldade na hora para ti, qual foi o teu sentimento? Olha, eu pensei em desistir, né? Eu olhei assim para minha amiga e falei, não aguento, não dá, né? Porque tu tá com fome, tu já tá há meses numa preparação, com um voo que atrasou, né? E Passa um filme na tua cabeça. passa, né? E aí eu olhei aquelas comidas que tinham ali, eu tava morrendo de fome. Eu pensei, cara, eu vou desistir agora. Mas no mesmo momento que eu pensei em desistir, pensei, não, Noemi, você está meses, né? Você está meses, você está em São Paulo, você está a um passo de conseguir conquistar aquilo que você tanto sonha por tanto tempo e que você passou tanto tempo esperando. E você vai desistir agora? Né? Aí eu tinha uma dose de whey, que foi o que me salvou naquele momento, foi o que me tirou um pouco a fome, assim, né? Mas foi complicado, né? Foi. Imagino, Foi bem né? complicado. Que realmente foi uma passagem, mas acho que ao mesmo tempo também acho que te deu forças para você subir naquele palco e dar o teu melhor, né? Sim, assim, Bob, teve a questão de cabelo, né? Foi até engraçado porque, assim, com esse estresse todo, eu esqueci que eu tinha que lavar meu cabelo. Né? Eu fiz na Rosander o cabelo, tudo, mas não aguentou até domingo, né? E aí eu me pintei um dia antes, né? E eu esqueci que eu tinha que lavar o cabelo, né? E essa tinta, se você respinga qualquer água, ela mancha, né? O que eu ia fazer? O que eu fiz? Vai achar engraçado, né? Eu enrolei um cobertor e a minha aluna ali lavou meu cabelo na pia do hotel. Então, assim, eu fiquei em 4º lugar num campeonato, né, nível América do Sul, com meu cabelo lavado numa pia do banheiro, né? Foi o que aconteceu. Para você ver como Deus premia as pessoas que realmente se esforçam e buscam, né, o reconhecimento e os seus sonhos, né? Falando um pouquinho da competição em si, depois de todo esse perrengue, depois de todas essas dificuldades, qual foi a tua emoção de pisar naquele palco e pensar, não, eu estou no Arnold, que era o que eu buscava até então para a minha carreira, vendo ali os juízes. Conta um pouquinho como é que foi essa... Primeiro a emoção de subir no palco e, claro, depois a emoção de conseguir esse 4º lugar. Então, assim, ó, tinha 17 atletas, né, contando comigo 18, né? Então, quando eu entrei no Black Stage, que eu vi aquele mundaréu de mulher, né, eu pensei, meu Deus, eu preciso me destacar no meio dessa mulherada toda, né? E aí o meu treinador, o Alê, ele, minutos antes, no aquecimento, ali, ele falou para mim, Noemi, você tem que olhar para os árbitros, né, e assim, meio que transparecer que você se dedicou e você está pronto, e aquele é o melhor físico que tem naquele momento. Vender aquilo, né? E eu subi, assim, com a sensação de dever cumprido, né? Porque o William é um preparador que ele não te dá um elogio de graça, né? E ele disse, Noemi, você está muito bem, sabe? E então, assim, eu subi e eu vi minha família, né? E aí tinha a transmissão ao vivo, então meus alunos acompanhando, né? Minha família, minha avó, que mora em São Paulo, ela tem 60 e poucos anos, né? E ela ir numa competição, né? E ver aquele monte de atleta, né? É um ambiente totalmente diferente, ela nunca vivenciou aquilo. E ela tá ali, né? Olhando, me vendo, só me deu força, né? E aquele sentimento de pisar, ao mesmo tempo, num palco que eu tinha sonho de pisar, né? Um dos mais importantes, né? Do mundo. Então, só me deu mais força para brilhar, né? Tentar brilhar naquele palco, né? Digamos, mostrar a tua garra, a tua determinação, né? Saber, como o teu treinador falou, né? Mostrar para os juízes, né? Para os árbitros que estavam lá julgando, que eu merecia o troféu, né? Como de fato conquistou, quando anunciaram o teu nome. O que deu vontade de fazer? Pular, sair berrando? Não, o que acontece, né? Então, subiu às 17, comigo 18, né? E aí a gente fez o confronto das poses, né? Só que assim, depois, eles só chamaram as 6 primeiras. O resto, né, era meninas, obrigada,
né? Então, você se dedicar por meses, pagar valores altos, né, para receber um obrigada e não sair com uma bala, é difícil. Então, o meu medo, e aí, assim, o medo, eu tinha medo de não ser chamada, mas dentro de mim dizia assim, não, você vai estar entre as 6, né? Quando chamaram o meu número, né, primeiro veio aquele, né, eu respirei fundo, pensei, agora eu vou voltar e vou conquistar o meu troféu, né? Então, quando chamaram o meu nome em quarto, eu fiquei muito feliz, porque assim... Mas deixa eu só para entender, as 6 já receberiam o troféu ou não? Sim, já receberia. Então, quer dizer, o troféu estava garantido. Já estava garantido. A tua bonequinha já estava garantida. Já estava garantida, né? E assim, o mais legal de ter ficado em quarto, talvez hoje o meu físico ainda não seja de ganhar um primeiro lugar, mas eu estou entre as 4 melhores da América do Sul, né? Então, e assim, eu sigo e já me inspirei muito com meninas, né, que competiram comigo, que já foram em sul-americanos, campeãs brasileiras e tudo, que não ficaram entre as 6. Então, aquele quarto lugar, para mim, veio como primeiro. Então, quando me chamaram, né, em quarto, eu vibrei como se fosse primeiro lugar, né? É claro, por tudo que você passou, Sim. né? E por estar no palco de uma competição tão emblemática como é o Arnold, né? Uma dúvida minha, Noemi, por que eles passam aquele spray, né, que deixa o corpo dourado? Não sei se é um spray dourado. Quanto tempo antes tem que passar isso? Ou é na hora? Como é que funciona essa questão de pintar os corpos de quem compete? Então, assim, né? A gente sabe que a gente vai, né, são várias né, pessoas mais escuras, mais claras, né? Então, essa tinta, o objetivo da tinta é meio que igualar, né? Porque o que acontece? A musculatura morena, ela já evidencia mais do que eu que sou muito branca, né? Então, você colocar uma tinta que fique um padrão, todos vão ficar igual, então não vai gerar uma certa... não vai ser injusto para um atleta que é um pouquinho mais claro, que não vai conseguir evidenciar. Então, é mais para evidenciar a musculatura e padronizar. Padronizar, então, os competidores, né? E essa tinta sai fácil? Ou as toalhas ficam com a cor dourada depois? Como é que funciona? Então, né? Eu acredito, né, que as camareiras do hotel devem ter ficado de cabelo branco, né? Porque eu manchei os lençóis de todo, né? Porque o que acontece? Essa tinta, ela sai, mas ela não sai tudo, né? Eu fiquei 1 semana e meia, quase 2, né? Que assim, parecia que eu estava 3 dias sem tomar banho, porque ela começa a sair por parte, ela não sai total, né? Sim. Então fica toda manchada, ela demora um pouquinho para sair. Mas então, realmente serve então para essa padronização. Sim. E você tem que pintar isso antes, um dia antes, como é que funciona? Então, se eu for pintar sozinha, eu consigo dar uma mão de tinta, 1 dia ou 2 antes, e daí no dia da competição dar mais uma. Eu nunca arrisquei, né? Porque é como se fosse pintar uma casa. Sim. Você tem que pegar ali, isso tem que ser bem... que fique tudo igual, né? Então, imagina eu chegar manchada e isso me render uma pontuação inferior por causa da tinta, né? Então, eu deixo sempre para pintar na cabine. É como se fosse um bronzeamento a jato, né? Certo. Então, eu fiz um dia antes, no sábado, e fiz um retoque da tintura no domingo. E, claro, a questão da maquiagem e do cabelo, como você falou, isso também conta pontos, né? Sim, sim. Você tem que estar bem apresentável, né? Então, assim, o atleta também não pode estar com aquela cara de sofrimento, de que está morrendo, né? Teve uma atleta que passou mal, não no meu tamanho, na minha categoria, mas um tamanho abaixo, né? Que ela desmaiou no palco. Então, assim, tudo você tem que estar com o cabelo bom, com a cara, a expressão boa de que está bem, embora você esteja debilitado ali por questões, né, de finalização de preparação, né? A maquiagem eu fiz no evento, né? E o cabelo foi a pia do banheiro, né? E aí eu só sequei e passei uma chapinha. Mas realmente não pode perder essa questão da vaidade também, né? Não. Porque você também, até para vir para cá, né? A gente viu que ela botou no Stories aí que fez um make especial, sim, né? Não é porque tem um corpo mais definido que a mulher tem que perder o lado feminino dela, né? O que acontece, né? A minha categoria é uma categoria que puxa um pouquinho para
padrões um pouco masculinos de musculatura, né? Então, superiores, né? Ombro, costas, né? Mas eu sou uma mulher, né? Então, assim, não é por isso, porque eu tenho um corpo um pouco masculino, né? Que eu vá deixar de cuidar do meu lado feminino, né? Então, fiz um Merrick hoje, sim. Com certeza. E falando nisso, a gente já pode tocar nesse assunto. A questão do preconceito ainda existe, você sofreu, as pessoas ainda te olham meio que diferentes pelo fato de você ter um corpo mais definido ou um corpo mais, entre aspas, masculino? Então, assim, o que acontece, né? Eu vejo, assim, esse ano eu estou sentindo muito, né? Porque eu vejo, assim, que cada vez que eu evoluo mais, né? O preconceito ele aumenta um pouquinho mais, né? Então, quando eu ia na biquíni, estava tudo perfeito, porque o padrão da mulher ou é, né, uma mulher com bastante perna e glúteo, ou é uma mulher totalmente magra, né? Esse é o padrão de beleza, né? Então, tudo que sai fora do padrão imposto pela sociedade gera um pouquinho, né? Se a pessoa é alta demais, se a pessoa é muito magra, se a pessoa, então assim tudo acaba gerando, né? E eu vejo assim que cada vez que eu evoluo mais na questão da musculatura, né? Eu fico um pouco maior, né? Acaba aumentando o preconceito, né? Então, hoje, assim, eu vou num shopping ou eu estou no mercado, as pessoas olham, pessoas mais de idade, pensam, né? Ou até as pessoas, às vezes, que convivem meio que ao meu redor dizem, né? Ah, mas está ficando muito masculina. Ah, mas... às vezes eu estou treinando, é engraçado, né? Até a questão dos homens, assim, né? Porque... os homens, eles ficam também, né, ou não acham bonito, mas eu estou treinando, de repente olham assim, nossa, mas olham com aquela cara assim, o ombro dela está maior que o meu, né? Isso, para mim, de uma certa forma, eu fico feliz, né, porque significa que eu estou melhorando a minha questão, mas já me deixou um pouco triste também, sabe? Porque é ruim você ser julgado, né? Com certeza. Mas hoje eu já estou bem mais acostumada com isso, sabe? Quando você começou, também teve esse preconceito? O pessoal falou, o teu círculo de amigos, a tua família, como é que foi a reação deles? Eu tive assim, bastante, assim. Ah, porque isso é só moda. Ela não vai conseguir. Ela não vai aguentar a dieta. Até para atletas, às vezes, que já competiam, que me viam ali. Ah, mas ela não vai. Hoje eu digo que eu consegui. Mostrei, assim, que eu consegui, né? E que não é moda, é uma coisa que eu gosto, né? A moda está nas tuas estantes ali, os troféus que você tá ganhou, lá. né? Então, assim, eu olhar aqueles troféus, né? E poder dizer assim, cara, eu consegui. Né? Eu consegui. Então, isso para mim é o maior presente, né? Às vezes me perguntam, Noemi, o que você ganha com isso? Porque eu não ganho dinheiro, né? Mas o meu maior presente eu consegui chegar pronta numa preparação onde eu digo assim para mim mesma, não, tal data eu vou estar pronta, eu vou melhorar né? E conseguir chegar, passar por tudo aquilo, porque é aeróbico 6 da manhã. Eu tenho muita gente que me vê 6 da manhã, né? Mas eu vou dormir muito tarde, né? E ter os meus troféus ali, né? Você falou em dinheiro, que não ganha dinheiro. Como é que fica, como é que é a questão do apoio, né? A gente sabe que você tem teus patrocínios, né? Mas muito também você tem que bancar do próprio bolso, né? Como é que você vê essa questão do apoio, principalmente ao fisiculturismo aqui na nossa cidade? Então, o apoio, assim, quando eu comecei a competir, eu tive alguns patrocinadores que estão comigo desde o início, né? Que eu tenho muito a agradecer. E só que a questão financeira é um esporte caro. Né? Um biquíni simples mesmo, R$400, 350, 400. Eu fui orçar um biquíni para ir para o Arnold e não tive condições, R$1.200. Né? Então, assim, só o biquíni. Então, essa competição eu paguei R$900 só de inscrição. Era tudo em dólar, porque era um campeonato internacional, né? Mas, então, assim, mesmo sendo no Brasil, né? Então, make, tudo, eu paguei, assim, foi um número bem alto, né? E essa questão de valorização do atleta na região, fica um pouco, assim, questão de patrocínio a desejar, assim, eu acho que poderia ser investido mais, né? No atleta. Até porque mais atletas estão surgindo também, né? Sim, Pomerode ele está se destacando muito, né? Mesmo sendo uma cidade pequena, né? Então tem muito atleta aqui. E falta um pouco dessa valorização, porque a gente leva o nome da cidade, né?
eu fui competir, fui top 4 da América do Sul, né? Representei o Brasil, né? E representei Pomerode, né? Mas falta um pouco, sim. E como é que você vê as perspectivas para o futuro, tanto para você, Noemi, quanto para a modalidade? A gente sabe que o fisiculturismo vai ser esporte olímpico, né? Então está em evidência, né? Como é que você vê o futuro da modalidade aqui na nossa cidade, na região? Então, assim, já melhorou muito, né? Aumentou bastante o número de atletas. O fisiculturismo está sendo cada vez mais bem visto, né? E crescendo, né? Tanto no Brasil, né? Assim, no mundo, mas no Brasil também, né? Então, e na região também. Então, o que eu quero é continuar trilhando esse meu caminho, sabe? É continuar participando, né? Eu ainda estou decidindo se eu vou no estadual, né? Eu fui campeã catarinense, né? O ano passado, 2017. Eu ainda estou decidindo se eu vou, porque eu estou no 7º semestre da faculdade e tem a questão profissional também que eu preciso olhar, né? Mas eu ainda estou decidindo se eu vou participar, né? Tá certo. Noemi, quero agradecer imensamente a tua presença aqui nos estúdios do Jornal de Pomerode, aqui no programa Contra-Ataque. Saiba que, para mim, você é um exemplo de superação, de garra, de luta e determinação. Eu tenho muito orgulho de poder divulgar o teu esporte, divulgar aquilo que você ama, né? Por isso que eu fiz questão também de te convidar para esse bate-papo aqui no programa Contra-Ataque. Parabéns, né? E que todos os seus objetivos aí sejam conquistados e que você continue levando o nome de Pomerode e o teu, claro, a cada vez mais maiores voos, né? E que você possa conquistar tudo dentro do fisiculturismo. Obrigado mais uma vez. Então, assim, Bob, eu agradeço, né? Todo o apoio que você, né, e o Jornal de Pomerode tem me dado. Cada preparação eu tenho recorte do jornal, todos os jornais que eu participei. Todos os campeonatos, vocês fizeram uma reportagem, né? Isso eu agradeço de coração, né? E eu também quero agradecer o convite, quero agradecer meus patrocinadores, né? Por todo o apoio, né, nessa caminhada, e também a academia que eu trabalho, Oficina do Corpo, né, aqui em Pomerode, e as academias da região que sempre me recebem muito bem. Né? Então, só quero agradecer. Você mandar um beijo para os seus alunos ali à vontade? Um beijo para os meus alunos também, né? Torceram muito por mim nesse campeonato e sempre estão ali me apoiando, os meus pais, a minha família de São Paulo e a daqui também. Então, eu quero agradecer todo mundo e as pessoas, assim, porque tem muita gente que eu não conheço e me segue, né? Que me manda ali um direct no Insta, uma mensagem no Face, né? Também quero agradecer as energias positivas que todo mundo tem me dado. Tá certo. Então, obrigado mais uma vez a Noemi Santos, falando um pouquinho sobre o fisiculturismo. Ela que é top 4 da América do Sul. Não é fraca essa menina, literalmente, né? E falou um pouco aí sobre a sua trajetória aqui dentro dessa modalidade que vem crescendo na nossa cidade. Você acompanha aqui no programa Contra-Ataque, aqui na TV JP. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, pela audiência. Toda sexta-feira, um convidado falando sobre esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Afinal, é a TV JP aproximando o esporte de você. Um abraço.